Adolf Loos nasceu no dia 10 de dezembro de 1870 em Brno, na República Tcheca. Loos cursou arquitetura na Universidade Técnica de Dresden, onde interessou-se pelas obras de Schinkel, arquiteto e pintor alemão classicista, e de Vitrúvio, um arquiteto e engenheiro romano que viveu no século I a.C. e deixou como legado a obra de arquitetura, que se constitui no único tratado europeu do período greco-romano, que chegou aos dias atuais, sendo inspiração aos elementos arquitetônicos e estéticos das construções. Este interesse pela arquitetura cresceu quando conheceu o trabalho de Louis Sullivan, que foi um dos arquitetos mais influentes da Escola de Arquitetura de Chicago ao fim do século XIX, conhecido como pai do arranha-céu ou profeta da arquitetura moderna. Foi quem concebeu a ideia de que a forma segue a função que seria adotada por luz em seu estilo de projetar. Loos escreveu uma série de artigos em que criticou as concepções artísticas e arquitetônicas com base nos princípios adquiridos na viagem aos Estados Unidos e nos ensinamentos funcionais de Otto Wagner, difundidos na Academia de Viena. Nestes artigos expressou a crença de que as obras sem ornamentação são símbolos de um nível elevado de pensamento e de cultura, e de que as formas puras são as únicas capazes de expressar beleza. Para ele, a falta de ornamento na arquitetura era um sinal de força espiritual e considerava o ornamento penal por causa da economia do trabalho e do desperdício de materiais da civilização industrial moderna. Ele argumentou que, como o ornamento já não era mais uma importante manifestação cultural, o trabalhador dedicado à sua produção poderia não receber um pagamento justo pelo seu trabalho, e também que a arquitetura deve servir à necessidade prática e não apenas como arte. Segundo o arquiteto, só uma pequena parte da arquitetura pertence à arte, o túmulo e o monumento. Tudo mais deve ser excluído dos domínios da arte. Dentro de todas as obras de Loos, temos como características comuns a simplicidade de formas, propiciando maior destaque ou aconchego para cômodos de edificações e os adaptando às necessidades de quem utiliza, por meio de níveis, alturas e volumetrias diferenciadas. A visibilidade de jardim sempre se beneficiou com essa caracterização devido ao ganho de altura. A configuração dos terrenos utilizados por Loos também facilitou o uso de desníveis. A distribuição de cômodos também não seguiu os padrões tradicionais, variando de casa para casa. Onde se buscava um detalhamento maior, isso se fez pelo uso de materiais nobres e artesanato, ao invés de ornamento aplicado. Devido ao caráter inovador da obra de Loos, sua obra sempre se destacou em relação às vizinhanças. O edifício Loos House, em Michaelerplatz, é o trabalho mais famoso de Adolf Loos e também um dos primeiros edifícios modernistas da Europa. A fachada é dividida em dois estágios diferenciados um do outro em seus materiais e detalhes, demarcando a diferença de utilização entre eles. O estágio inferior, com 3 pavimentos, é revestido em mármore e cipolino, grades nas janelas e coluna em suas laterais por influência de edificações em Chicago, no projeto em contraste com a da fachada do estágio superior, com suas aberturas retangulares simples com jardineiras. O andar inferior era usado para uma alfaiataria e apartamentos privados nos andares superiores.
Adolf Loos morreu no dia 23 de agosto de 1933, em Viena, na Áustria.